Glória a Deus, que bênção. Nós estamos abençoados. Eu ainda estou me recuperando do domingo, que o domingo foi muito forte aqui, né? Porque realmente o Senhor, Ele nos surpreendeu, né? Fez além daquilo que nós estávamos esperando, né? É o que Ele fala na Tua palavra e Ele cumpre, né? E o Senhor diz na Tua palavra que Ele faz além do que pedimos e do que pensamos. E realmente aqui o Senhor, Ele fez além do que nós imaginávamos aqui no domingo. E isso traz um esgotamento físico, traz cansaço, porque a carga de poder de Deus, ele acaba desgastando o nosso físico. E o nosso físico é para isso mesmo, para ser desgastado, queimado pelo fogo santo do Senhor. Amém? Mas, queridos, olha, tudo que você recebeu aqui no domingo é realmente para que você faça algo poderoso para o reino de Deus. Nós recebemos porque nós precisamos transferir aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. E hoje eu quero aqui, meu irmão, compartilhar com você aqui nesse Tadel. Eu sempre falo uma coisa, que quem tem vontade de fazer a obra de Deus, um culto que ele não pode perder é esse, né? Ele precisa buscar conhecer as coisas que o Senhor tem, buscar um direcionamento, e o Tadel, ele é maravilhoso para isso. Então, você que participa do Tadel, você vai ser sempre aquela pessoa que vai estar mais preparado. E o Senhor, Ele derramou o teu azeite para que Ele possa te enviar. Amém? Para que Ele possa fazer coisa grande aí na sua vida. Hoje nós temos aqui o tema no Tadel, em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8, disponíveis para servir a Deus. Amém? Quem aqui quer servir a Deus? Levanta a sua mão, quem quer servir ao Senhor. Amém? Precisa ter disponibilidade. Servir a Deus, nós temos que estar disponível para Ele, né? E o Senhor espera pessoas que estejam dispostas e disponíveis para o Senhor, para fazer a tua obra. Há muitas pessoas carentes e necessitadas da cruz, e ela precisa de você. Amém? Nós vamos ler aqui o texto da palavra aqui, a partir do verso de número 2, que diz assim: então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Amém, queridos? Quando nós chegamos na igreja, você pode observar, domingo aqui, nós tivemos um culto tão rico, tão lindo no culto da noite, né? Claro, depois de um dia de tanta unção, aí quando foi o culto da noite, nós recebemos aqui alguns visitantes, né? E essas pessoas que visitaram a nossa igreja, elas foram muito impactadas pela unção que foi derramada aqui durante todo o dia. Depois elas começaram, né, a conversar comigo pela rede social, e elas falaram assim: olha, eu vou congregar nessa igreja. E elas colocaram a causa, o porquê que elas queriam ficar nessa igreja. Não foi por causa da glória, o poder que desceu aqui, é claro, uma unção muito forte, um poder muito forte. Mas o que fez essas pessoas tomarem essas decisões de congregar aqui foi o cuidado. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Fala assim para ela: o cuidado. Amém? É o cuidado. Então hoje você está aqui na Heróis da Fé, é porque em algum momento você foi cuidado. Quando você é membro de uma igreja, querido, é porque ali alguém começou a cuidar de você. Então nós gostamos, todos nós gostamos de ser cuidado, até mesmo o pastor ama ser cuidado pela igreja, cuidado pela tua família. Todos nós temos esse desejo, né? E gostamos de ser cuidado pelas pessoas. E quando isso acontece na igreja, imediatamente essas pessoas começam a fazer parte, a ser novos membros do ministério.
E o interessante é que é um processo. Então, quando eu entro nesse processo, começo a passar um tempo na obra do Senhor, eu começo a entender que eu tenho um chamado, né? Todos nós temos um chamado. E o maior problema da igreja é essa transição. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. A transição de ser servido e agora começar a exercer o nosso chamado. Então, no período que eu estou na casa de Deus, que eu estou me encontrando na obra do Senhor, eu estou ali vivendo um período de ser servido, amém? Quem aqui gosta de ser servido? Todos nós gostamos, então nós estamos ali na bênção, que gostoso. O pastor me serve, né? Os obreiros me servem, todos os membros me servem, estão prontos para me servir. Eles me dão carona, eles me levam embora. Só que, meu amado, quando nós começamos a exercer, a mudar, né? Muda-se a chave e agora nós descobrimos que temos um chamado. E ali começamos a nos envolver com Ele, nós começamos a ter um confronto muito grande. Então agora eu já começo a não ser mais servido. A igreja já começa a olhar para mim diferente. As pessoas olham diferente para mim. Aquele irmão que está fazendo aquela função, ele começa também a entrar em confrontos, porque até pouco tempo atrás ele era servido, ele era assistido, o tratamento era outro, o pastor dava um outro tratamento, a igreja dava outro tratamento. Então começa um período agora de mudança na sua mente, começam os confrontos. E é nesse período então que nós começamos a observar as nossas maiores dificuldades na casa de Deus. Há muitos que já estão exercendo os ministérios, estão exercendo funções, né, e já estão ali envolvido numa célula, mas ele sente aquela falta de ser inteiramente servido. Ele ainda sente aquela coisa, só que agora mudou-se os papéis. Então agora eu começo a servir. Diga assim comigo: servir a Deus. Amém? Então agora você começa a servir ao Senhor. Então os papéis ele muda, ele inverte. E qual que é a palavra que o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Filipenses, no versículo de número 2: então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Essa palavra aqui, meu amado, o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui, meu irmão, para aquele que acabou de se converter no evangelho. Ele não está falando essa palavra para alguém que está visitando a igreja, não, um novo convertido, não. Ele está falando essa palavra aqui para grupo de pessoas que já começaram a ter maturidade, pessoas que agora já têm tempos de igreja, né? Que já está há tempos na igreja de Filipenses. Então ele diz assim: olha, você agora já não pode mais ficar como um bebezinho na fé. Agora chegou a hora de você começar a servir. Vocês precisam tomar esse posicionamento e a tua mente precisa transicionar, porque agora você é alguém que serve o reino do Senhor, é alguém que serve a obra de Deus. E quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu quero que vocês me dêem a grande satisfação de vocês viverem em harmonia. Olha só, dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado aí. Está vendo essa pessoa que está aí? Eu vou te contar uma coisa aqui que talvez você não sabia na igreja. Você precisa, meu amado, fazer de tudo para se dar bem com essa pessoa, apesar das suas diferenças. Só que quando o pastor fala isso, que você precisa fazer de tudo para se dar bem com essa pessoa, não está relacionado só ao outro, porque quando a gente ouve isso, nós olhamos e falamos: bom, a palavra veio do altar, que a pessoa ela tem que fazer de tudo para se dar bem comigo. Então, eu posso ser do jeito que eu sou, folgado, chato, tal. Ele tem que se virar para se dar bem comigo. E não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que você também
tem que fazer de tudo para se dar bem com essa pessoa que está do seu lado, porque ela está aqui numa terça-feira, né? E ela poderia estar em casa, como alguns outros hoje estão descansando, depois de um domingo intenso de poder, mas ela está aqui porque ela está interessada a liderar algo na obra do Senhor. Ela está interessada, querido, a crescer na obra de Deus, como você também está interessado a crescer. Então o apóstolo, ele diz o quê? Que eu quero olhar para a minha igreja e que vocês me dêem uma grande satisfação de vocês viverem em harmonia e ter um só pensamento. Querido, olha, um líder, ele precisa ter um só pensamento naquilo que é liberado através do seu pastor, através da sua liderança. Então ele não pode ter outro tipo de pensamento. Então já começa por aí. Você precisa, por isso que a gente sempre fala nos trabalhos profundos de MDA, alguns de vocês vão ter esse privilégio de passar por imersão, de mergulhar em coisas profundas relacionadas ao MDA. É o quê? É que nós que somos liderados, nós precisamos conhecer a mente e o coração do nosso líder. E é dentro disso, desse conhecimento, de conhecer a mente e o coração dele, é que nós vamos poder ter o mesmo pensamento e andar em harmonia. Como eu vou andar em harmonia, querido? Sendo que a igreja é em célula, mas eu quero que a igreja volte a ser tradicional, então eu vou fazer de tudo. Eu vou desanimar aqueles que estão envolvidos com a célula, vou lançar seta, vou mandar vídeo, eu vou fazer tudo ao contrário daquilo que é ministrado pelo anjo da igreja. Vai haver harmonia nesse ambiente, nessas lideranças? Claro que não. Até porque essa pessoa, quando ela vir, ela vai tentar tirar essa alegria, essa unção que você recebeu domingo, porque a unção que foi derramada domingo, meu amigo, eu quero te falar uma coisa, ela não serve para outra coisa, a não ser você sair ganhando almas para o reino do Senhor. Senão aquela unção, ela não valeu de nada, né? Todo aquele derramamento que Deus derramou aqui, desde as 5 horas da manhã até as 9 horas da noite, é para que pelo menos nós venhamos ganhar o Jardim Veloso para Jesus. E para isso acontecer, essa igreja precisa andar em harmonia. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: nós precisamos andar em harmonia. Unidos no mesmo propósito. Amém, querido? Então isso parte aonde? Você conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, participar do Tadel, conhecer a mente e o coração do seu pastor. Quando você começar a entender esses processos, Deus vai começar a te honrar de forma muito tremenda. E nós vamos falar aqui hoje como entender esses processos. Amém? Então o apóstolo, ele dá um grande direcionamento para líderes. E olha o que ele diz aqui no verso de número 3. Versículo 3 diz assim, olha: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos dos tolos de receber elogio, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Paulo aqui, meu irmão, ele dá um grande ensinamento para nós. Um grande ensinamento. Se o propósito é servir a obra de Deus, eu sirvo sempre alguém que, ainda que ele seja menor do que eu, ele se torna maior do que eu, porque eu sirvo a ele, né? Então ele diz assim, não faça nada por interesse pessoal. Por que ele está dizendo isso? Porque o Senhor, ele conhece o coração de cada homem, querido. Ele conhece, esquadrinha o nosso coração. Então eu posso chegar aqui no culto, meu amado, e fazer várias fisionomias e mostrar ser uma pessoa que eu não sou. Eu posso mostrar para a minha liderança, para os meus pastores, que eu sou um determinado tipo de pessoa, mas o Senhor conhece o meu coração. E aí eu te faço uma pergunta: a obra é de quem? A obra é de quem? A obra é de quem, igreja? Então ele sabe, querido, ele sabe que para a obra dele precisa ter pessoas com o coração voltado ao reino dele. Eu volto a repetir aqui, esse texto é um texto maravilhoso da palavra, não está aqui no esboço. Mas Deus, o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito daquela samaritana. Nos últimos dias, Deus tem falado demais sobre aquela mulher. Todos nós conhecemos essa palavra. Então a samaritana estava onde, queridos? No poço. Diga assim comigo: no poço.
Então a samaritana, ela estava lá no poço, né? E tirando água, sozinha, porque era uma mulher envergonhada. Então ela não ia no horário que as mulheres tiravam a água do poço. E Jesus, naquela hora, numa hora tão abençoada, chegou lá para beber água e encontrou aquela samaritana. E começou ali o quê? Um diálogo, querido, né? Jesus já olhou para ela e falou: olha, hoje vai ter salvação aqui. Querido, um líder, ele precisa ter visão de águia. Nós sempre falamos uma coisa: um líder que tem visão de águia, querido, ele olha para alguém que ainda esteja fazendo coisa errada, ele consegue enxergar se Deus tem uma obra na vida dele. Quando ele enxerga que Deus tem uma obra na vida dele, ele começa a trabalhar e batalhar por aquela alma. É assim que é um líder escolhido e preparado de Deus. O Senhor olhou para aquela mulher e viu todos os defeitos dela. Viu todos os defeitos. E começou a conversar com ela. E dentro da conversa o Senhor observou que ela não era transparente. E então Jesus, conversando com ela, e ela perguntou: nossa, como você, um judeu, vai beber da minha água? E aí foi a hora que Jesus entrou. E Jesus começou a falar com ela: da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Falou dos pecados dela. Jesus enxergou o coração dela. Ela abriu o coração. E quando Jesus olhou e viu a beleza do coração dela, Jesus já começou a lançar palavras para tirar da mente dela todo o preconceito que ela tinha dela mesma. Começou a tirar da mente dela toda a religiosidade, todo aquilo na qual os judeus tinham imputado para alguém poder chegar a Deus. E falou: rasga tudo isso. Existe coisa mais importante que é o teu coração, e o teu coração eu já enxerguei, e o teu coração é melhor do que o deles. Porque ao Pai interessa que busque verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Querido, o que é isso? Deus conhece o coração do homem. O Senhor, Ele não trabalha por imagem nem por capa. Então, você está aqui hoje, o Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz e qual é o propósito que você faz. Se você faz por amor ao reino ou se você não faz. Deus, Ele quer levantar líderes que amam a tua obra. Pessoas que amam o seu estatuto, que amam a sua lei. Porque Ele sabe que essa pessoa que ama a obra dEle não vai titubear, ou seja, não vai mudar o caminho. Ele vai continuar firme na palavra de Deus. Ele vai continuar firme nos seus mandamentos, e na qual ele vai ser uma fonte de água viva, multiplicadora, ganhadora de almas. Amém? Então não faça nada por interesse, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você. Querido, isso aqui é uma dádiva de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. Sejam humildes e sempre considere alguém maior do que você. Isso é servir. Isso é servir a obra do Senhor. Quando eu considero alguém maior do que eu, ainda que ele seja menor, o que vai acontecer nesse círculo? Presta bem atenção. Você lidera uma célula. Então na célula vai chegar lá pessoas abençoadas, pessoas que não vai dar trabalho nenhum na tua célula, pessoas que vão ter uma vida financeira avantajada. Mas na tua célula também vai chegar alguém que não tem situação e não tem condições financeiras nenhuma, e que você vai ter que levar essa pessoa embora para casa quase que todos os dias, porque ela não vai ter condições. E você só vai poder fazer isso, cuidar dessa pessoa, se você for uma pessoa humilde, for um líder humilde, um líder que ama a obra do Senhor, que ama vidas. Porque eu quero te falar uma coisa, querido. Deus, Ele ainda surpreende a sua igreja. Aquele que é mais humilde e simples, Deus pode mudar a história dele na tua célula. E pode fazer dele um homem abençoado financeiramente, que vai não só ajudar a tua célula, mas ajudar o teu ministério. Deus, querido, Ele é tremendo, e por isso que nós precisamos e dependemos do teu Espírito Santo para Ele dar direção a nós e nós começarmos a fazer a sua vontade conforme Lhe convém. Para isso eu preciso ter humildade. Um líder, ele precisa ser humilde. Eu preciso olhar para as pessoas mais necessitadas e entender que elas precisam de mim, eu quero servir a elas e elas são mais importantes do que eu. Isso faz parte de uma liderança. Se a pessoa não for a pessoa mais importante, querido, do que você, não tem por que você liderar, porque senão nós começamos a sair do propósito, do foco da cruz. Amém? Jesus, ele era quem, queridos? Jesus, ele era Deus.
Ele é Deus. E quando ele se fez maldito na cruz, o que Jesus ele se fez? Ele se fez como alguém menor do que você. E ele fez você melhor do que ele. Quando ele morreu na cruz pelo sacrifício por nós, ele se diminuiu a nós, querido, para levar todos os nossos pecados. Esse é o maior ensinamento que o Senhor ele dá por líder dele. Quando o Senhor ele ajunta os seus discípulos, e os seus discípulos ainda não tinham uma maturidade espiritual suficiente para entender, Jesus coloca todos os seus discípulos, e então agora ele aparece com uma vasilha, e ele coloca bem em frente aos pés de Pedro. E quando ele começa a lavar os pés de Pedro, Pedro não aceitava de forma alguma aquilo. E eu vou te explicar o porquê que Pedro não aceitava. Pedro, quando ele olhou para Jesus, ele entendeu que jamais Jesus podia se diminuir para lavar os pés dele. Porque a mente de Pedro, até aquele momento, um líder não precisava servir, mas sim ser servido. Assim fazem as igrejas religiosas. O maior objetivo delas é a igreja viva a servindo. E isso traz uma grande dificuldade na transição para a visão MDA. Porque o MDA é o contrário de tudo isso. O MDA ele treina o líder para servir de forma intensa. E é isso que nós estamos sendo treinados, para servir o nosso próximo. E não nos acharmos melhores do que ele. Muito pelo contrário. Quando o apóstolo Paulo diz que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas procure o interesse do próximo, o que ele está dizendo aqui, meu amado? Quando eu faço isso, eu estou crendo que enquanto eu cuido do meu irmão, Deus está cuidando de mim. Isso se chama fé, isso se chama segurança. Amém? Um líder preparado, um líder, querido, que muitas vezes ele deixa aquilo que é muito importante para ele, para acudir uma importância do teu irmão. E o Senhor trabalha a favor desse líder. Para você começar a experimentar isso, você precisa começar a agir. Você precisa começar a trazer o interesse do próximo à vista e auxiliá-lo. Pode ter uma certeza que Deus vai cuidar dos seus interesses. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Quando eu entendo isso, meu amado, aquela unção que eu recebi aqui no domingo, ela se torna poderosa a cada visita que eu faço num membro da minha célula. Eu quero falar algo aqui muito importante para você. Um líder assim, com essa unção que você recebeu, quando você entrar na casa do membro da tua célula, você vai ganhar a família dele para Jesus. E ele vai ser membro da tua célula também. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, eu gostei desse líder aí, eu quero participar dessa célula. Nós como líderes de célula, querido, nós precisamos ter essa visão. O maior propósito do líder de célula é servir os membros da célula. É conhecer o membro da célula, saber qual é a necessidade dele, aquilo que ele precisa. Versículo 5 disse assim, olha, tenham vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Eu acabei de falar isso. Quando Jesus lavou o pé de Pedro e Pedro começou a ficar desesperado com aquilo, Pedro ainda não pensava igual a Jesus. Um líder de célula, querido, um servo do Senhor precisa procurar pensar igual a Jesus pensa. Que não sejam mais os meus pensamentos, mas sejam os pensamentos de Cristo sobre mim. Isso é muito importante na vida de um líder de célula. Quando você consegue ter a interpretação do pensamento de cruz, do pensamento de Jesus, meu irmão, você começa a olhar as coisas diferente. E você consulta, fala, Senhor, qual é o teu pensamento nessa causa? E ele responde, porque o maior interessado a responder é o Senhor. E ele pode te responder da forma que ele quiser, através de uma música, através de uma palavra, através de alguém. Ele vai te responder dentro da tua célula. Ele não vai te responder no outro dia. Porque o maior interessado a responder e que as coisas andem é o Senhor Jesus. E quando você consulta ele, ainda em pensamento, ele vai te enviar a resposta na hora. E ele vai entrar com a provisão e ele vai te abençoar. Há muitos que não consultam mais a Deus. Com medo de ouvir a resposta, um líder tem que consultar a Deus. Tudo é consultado a Deus. O dia de Pentecoste aqui não foi feito, querido, porque o pastor olhou e falou, vai ser legal, e eu vou prender todo mundo lá na igreja lá. 24 horas os crentes presos na igreja. É melhor do que estar aí no mundo, né? Claro que não, querido. Claro que não. A chama, ela se acendeu e começou a arder dentro do coração do pastor. E quando a chama acende, querido, e começa a arder dentro do nosso coração, começa a vir o direcionamento do Espírito Santo.
E o Espírito Santo disse: eu quero que você faça naquele lugar e coloque e estabeleça, porque vai ser uma marca desse ministério, o dia de Pentecostes. Eu falei: que bênção, aleluia. E o Senhor veio revelando aos poucos. Ele não revelou de uma vez, ele falou. E aquilo já ardeu o meu coração. E depois o Senhor veio novamente e disse: 24 horas na minha presença. E começou a dar toda a estratégia. Então nós consultamos a Deus. O resultado foi aquilo que você viu no domingo, 9 horas da noite. Teve um momento aqui que eu estava ali e eu olhei e falei: esse povo não vai embora para casa? Esse pessoal não quer ir embora? Nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã. Eram pessoas dentro da igreja, pessoas na calçada da igreja. E eu pensei comigo: eles sempre reclamam que o culto termina tarde. E por que eles não querem ir embora para casa? Sabe por quê, meu amado? Porque vocês foram fumegados, chamuscados pelo fogo do Espírito Santo. A sua liderança, ela está cheia do fogo do Espírito Santo, querido. Ninguém pode prender mais você, porque você já está livre. Livre pelo poder do divino Espírito Santo. Ninguém mais pode te prender, nada pode te parar. Nada, querido. O Senhor só quer que você tenha o mesmo pensamento e a mesma direção, e vivam em harmonia, porque Deus vai sacudir esse bairro através da sua liderança. Aleluia. Preciso ter o mesmo pensamento de Cristo. Amado, quando eu tenho o mesmo pensamento de Cristo, as coisas se tornam mais fáceis. Aleluia. Queridos, o exemplo de Cristo para ser um verdadeiro servo. Queridos, olha, vocês estão dispostos a servir a Deus mesmo? Amém. Vocês estão dispostos realmente a servir a Deus? Amém, querido. Então, meu amado, eu vou passar para você aqui, aleluia, como um líder. Precisamos de 4 passos para o sucesso no chamado. Porque servir a Deus é executar um chamado, mas você precisa desses 4 passos. Amém? Você precisa de uma preparação. Você precisa se dedicar. Não existe liderança sem preparação ou sem uma dedicação. Nós brasileiros, nós estamos acostumados com atalhos. Confesso que eu fui assim também uma boa parte da minha vida. Até Jesus quebrar e moldar o meu caráter. Eu amava atalhos. O que é atalho? Para que eu vou fazer aquilo? Eu posso pagar, eu pago, eu compro e chego lá. Não preciso fazer todo esse esforço. Para que eu vou fazer isso aqui? Dá-se um jeitinho por ali. E nós chegamos na igreja, querido, e vamos ficando na igreja com esses costumes, e vamos indo. Só que eu disse que o Senhor conhece o coração do homem. O Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele olha, Ele sabe. E aí, meu amado, Ele começa a tratar você. Tem pessoas que falam: olha, você vai na igreja, o pastor começa a apertar. Pastor não aperta ninguém, viu, irmão? Quem aperta é o poder da palavra dele. É a palavra do Senhor que vai nos incomodando. O pastor é um doce, o pastor é uma bênção. Você encontra o pastor conversa. Tem pessoas que não entendem o mundo espiritual. Ela fala: aquele pastor é falso. Ele encontra a gente aqui na rua, ele conversa. Aí lá na igreja, lá, se pegar um dia diferente, lá ele está bravo, ele senta o cajado em todo mundo. Não é nada disso. É a manifestação da palavra de Deus, não é verdade? É ela que nos trata e molda o nosso caráter. Amém? Eu fiquei anos na igreja ainda assim, né? Sempre tentando dar algum jeitinho, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E Deus querendo trabalhar no caráter. E nós vamos ali tentando fazer com que aquilo não trabalhe. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus, quando tem um chamado na vida de um homem, meu irmão, Ele vai moldar o seu caráter. Não tem como. Ele tem um chamado na tua vida. Isso aqui precisa ficar muito claro. Quem somos nós, né, para tentar vencer a Deus? A gente até tenta. No começo, vamos barganhar com Deus. Estamos acostumados a barganhar em todo lugar. Então a gente pega e vamos barganhar com Deus. E aí a gente pega, vamos lá. E começa aquelas barganhas com Deus. Só que com Deus não tem barganha. Fala para o irmão que está do seu lado. Diga assim, ó: a sua liderança não vai ser comprada. Diga assim, olha, a sua liderança não vai ser indicada. Diga assim para ela: mas a sua liderança vai ser forjada pelo Senhor Jesus. Diga assim para ele: a sua liderança vai ser conquistada. Amém, querido? Você vai conquistar a sua liderança em nome de Jesus. É assim que o Senhor, Ele trabalha. Vai aprendendo, meu irmão, já vai se acostumando. O que eu estou querendo dizer? Que você vai ter que deixar algumas coisas lá fora.
Esses métodos vão ter que ficar lá fora. Deus, ele tem um método novo para você. Novinho, um método do céu para a tua vida. E o Senhor vai te honrar. Diga assim para o teu irmão que está do seu lado: Deus vai te honrar. Amém, querido? Então vamos lá, 4 passos aqui, meu irmão, para você ter um sucesso na tua chamada. Olha só, eu sempre falo alguma coisa aqui, eu quero te dar alguns exemplos. Antes de você se formar, você vai lá, você até está empolgado, aí você chega lá, tal, na secretaria da faculdade, chega lá. Legal, e aí, como é que tá? Tudo bem, tudo bom? Estou empolgado, quero fazer um curso de design. Aí chega lá a mulher: legal, ó, o curso vai 2 anos, mas você precisa fazer isso, isso, isso. Não, eu já sei mexer, eu já sei dar Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl L e tal. Não dá para, né? Não dá mesmo, não dá, você vai ter que fazer todo o curso. Quando você chega lá para ser um engenheiro, olha, só vai poder ser engenheiro aí se você fazer aqui esses 5 anos de academia aqui, né? E mais alguns anos aí de treinamento para você poder fazer um prédio. Não, é o seguinte, meu pai é pedreiro desde criança, eu sei como é que bate uma massa. Não dá para pular essas fases aí? Não dá. Você tem que estudar todos aqueles anos. Assim também é na obra de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: assim também é na obra de Deus. Você tem que se preparar. Amém, querido? É por isso que você está no Tadel aqui hoje. Você está se preparando. Você está se preparando para liderar células. E você vai ser um grande líder de célula, porque você vai até o fim. Você vai ser um grande líder de célula. Amados, tudo tem que ter uma preparação. Primeiro, querido, dos 4 pontos, ter o mesmo sentimento. Diga assim comigo: ter o mesmo sentimento. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos ter o mesmo sentimento. O sentimento fala de coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Tem muito líder que não vence porque o coração está bem longe do chamado. Está bem longe da célula. Amém, querido? Amado, eu falo uma coisa aqui que é muito importante. E eu aprendi isso também. E eu falei isso aqui em alguns Tadel, que a célula não estava no meu coração. E por isso que a célula da nossa igreja não andava. Quando o meu discipulador disse: a célula não está no teu coração. E eu olhei para ele, falei: como assim? Estou há 3 anos fazendo o trabalho, mas a célula não está no teu coração. E aí eu fiquei bem quietinho, já maduro, né? O líder maduro, ele fecha a boca quando ele é corrigido. Fiquei quietinho, fui abrir no lugar certo, na casa do Senhor. Falei: Senhor, se a célula não está no meu coração, que o Senhor coloque ela no meu coração agora. Porque eu sei que esse é o cuidado 1 a 1 que o Senhor tem para a nossa igreja. E daquele dia em diante, o Senhor colocou a célula no meu coração. E no domingo, no culto de células aqui, às 3 horas da tarde, eu olhei e falei: Senhor, como é que eu vou fazer? A obra é sua e que o Senhor entra com a tua direção. Porque eu olhei aqui as células se multiplicando, me bateu um desespero. Mas eu falei: a obra é tua. Sabe o que é isso? Tudo acontece devido ao teu coração. Como está o teu coração, querido? Você precisa ter o mesmo sentimento de Deus. Se muita coisa ainda não está acontecendo na tua liderança, é porque o teu coração ainda não está no propósito da tua liderança. E você precisa colocar o teu coração nesse propósito, para que a obra que você faça, querido, não seja uma obra vazia. Aonde você colocar o teu coração, aí está o teu tesouro, está a palavra dizendo o teu tesouro. O que é o tesouro, meu amado? A riqueza. Se o teu coração está na tua liderança, a tua liderança será uma bela liderança, meu amado, porque lá tem tesouro do céu. E a tua liderança, meu amado, vai brilhar como ouro, como está brilhando o cachecol da irmã. Por enquanto ainda não é de ouro, mas eu já profetizo nessa futura líder de célula, que vai ser de ouro. Vocês estão rindo por quê? O líder tem que ter fé, meu querido. Preguei a semana passada. Cadê o glória a Deus da igreja? Aleluia. Líder cheio de fé. Eu recebo a palavra, meu pastor. Eu tomo posse. É isso que eu profetizo para a tua vida. E quero falar outra coisa aqui nesse Tadel. Deus não chama ninguém para ser líder de célula para ele não cuidar, meu irmão.
Há muitas pessoas preocupadas, como é que vai ser o combustível, eu vou a pé, a igreja vai pagar? Não, a igreja não vai pagar, essa missão é tua. Você vai a pé, vai de guarda-chuva, vai tomando chuva, mas quem vai honrar você é o Senhor, porque a palavra de Deus diz que há uma recompensa para aqueles que estão com a mão no arado. Há uma recompensa, aleluia. Muitas vezes nós colocamos coisas no reino, eu não sei porque Deus está falando isso aqui, né? Nesses futuros líderes e líderes de células aqui presentes. Talvez pode ser a área financeira que tenha segurado o teu chamado, meu amigo. Eu quero te falar uma coisa. Abre o teu coração e não pense como os tolos, como nós lemos lá. Você de tolo não tem nada. Deus olhou para você e falou, esse aí vai ser líder de célula. E te chamou e te colocou aqui, meu amado. Não pense como eles. Porque se tiver que financiar, eu financio. Mas eu quero lhe falar uma coisa, depois do passar dos dias, você vai ver o tamanho da recompensa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu como igreja, eu preciso ter uma mente transformada e entender o processo do Senhor Jesus Cristo. Ter o mesmo sentimento de Cristo não tem preço. Amém, querido? É muito profundo. Vamos lá. Tópico 2. Se esvaziar, olha só que coisa maravilhosa. Se esvaziar. Irmão, cabeça de pastor é uma coisa tremenda, né, irmãos? Se tivesse um projetor que você pudesse ver o que passa na cabeça do pastor, meu irmão, você ia falar assim, meu Deus do céu, que tremendo é a cabeça do meu pastor. Amados, olha, eu ficava olhando aqui no domingo, e a gente tem que compartilhar, porque domingo foi um dia histórico para o nosso ministério. E nós vamos viver muito isso aqui. Não vai ser só no dia de Pentecostes, não, irmão. Nós vamos viver isso pelo menos 2, 3 vezes no ano. Olha só. E eu olhava assim e eu falava, Senhor, e se ele se esvaziar mais? Né? Olha só o pensamento do pastor. Quando eu vi aquela unção tão poderosa, mas e se ela se esvaziar mais dela mesma, do seu orgulho e do seu ego? Porque tem alguma coisinha aí. O que vai acontecer? Vai ter mais espaço para Deus derramar. Irmão, eu aprendi uma coisa. Eu me converti numa igreja pentecostal. E a igreja que eu congregava, queridos, era uma coisa assim muito legal. Então o culto começava às 7h30. Então começava e pegava o hino da harpa. E o povo pulava no mistério. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, que legal, né? E o povo ali dando lugar no hino da harpa, irmão. Ô, igreja, vou te falar, viu? O povo ali riscava, se ouvia um barulho de fósforo assim na igreja, o povo já pulava no mistério. Era assim lá. Irmão, desse jeito. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para você aqui? Eu estou querendo dizer que quando nós nos esvaziamos, o Senhor, Ele consegue nos encher mais. Então o que eu falava naquela igreja? Eu falava uma coisa, quando eu via que o foguinho começava a subir, eu já bloqueava o meu cérebro, irmão. Eu já me bloqueava. Eu falava assim, não me incomode, fechado para o Espírito Santo, só Ele agora vai. Não perdi, irmão. Você não pode perder a oportunidade quando o Espírito Santo dele começa a derramar unção. Você tem que aproveitar tudo que Ele está dando. Enquanto Ele está derramando, você vai deixando. Ele vai dando e você vai recebendo. Não se limite, meu amado. Fala, Espírito Santo, eu quero mais. Derrama mais. Porque quanto mais Ele derramar para você, melhor você sai por cima das tuas provas e das tuas dificuldades. Quanto mais unção o Senhor dá para você, mais barato da cara do diabo você tira. Porque ele vem pensando que vai parar você e você passa por cima dele dando glória. Porque você está cheio da unção do Espírito Santo. Assim é um líder de célula, querido. Ele precisa se esvaziar, porque qualquer dificuldade que tem numa célula, o líder ele já resolve o problema e o nome do Senhor Jesus é glorificado naquele lugar. Se você quer ser um líder de célula, você precisa esvaziar de você mesmo. Isso é profundo, não tem jeito. Nós somos cheios de orgulho. Vai passando o tempo, nós vamos abrindo mão dele, né? A gente vai amadurecendo, vai abrindo mão. Não, você brigou comigo, eu não vou conversar com você. Eu só vou conversar com você depois que você pedir perdão para mim, andar de joelho da minha casa até a igreja, me levar para um shopping, comprar uma calça, uma blusa, um tênis, uma jaqueta.
Aí a gente começa a se falar. Muitos agem assim, das vezes até pior. Eu estou, das vezes, até contando, né? Às vezes você acha que o pastor está exagerando, acho que sei. Porque quando eu esvazio-me de mim, eu estou aberto, pronto para perdoar. Um líder tem que se esvaziar dele mesmo. O líder ele tem que estar sempre pronto para receber a reconciliação daquele que ele dirige, porque o líder ele pode sofrer tentativas de ataque ou alguma coisa naquele dia, mas ele tem que estar aberto para receber gostoso essa pessoa que reconheceu o teu erro. Faz parte do papel do líder. É por isso, querido, que para servir você tem que se preparar. O líder não pode ser esquentado, porque esse não é o papel do líder. O líder tem que se esvaziar de si mesmo. O Espírito Santo só pode operar se tiver espaço. Foi o que nós acabamos de falar aqui. O Espírito Santo procura espaço nessa noite na sua vida. Amém? O Espírito Santo está procurando espaço aí, ó. Eu estou pregando aqui, meu irmão, aqui está uma brasa acesa. E olha que eu estou aqui bem manso, porque as energias foram tudo embora. Então você está vendo que eu estou falando bem devagar, né? Estou me recuperando de domingo, irmão. Está estreito, uma briga. Nossa, entre a cama e eu ali está um relacionamento profundo nesses dias, viu? Não dá certo esse nosso relacionamento, esse namoro. Fica aí. Nós estamos cansados. Mas, queridos, olha, o Espírito Santo de Deus, aquilo que você recebeu aqui no domingo, eu tenho uma boa notícia para te dar, que Ele tem muito mais para derramar se tiver espaço. Se tiver espaço dentro de você, você viu como o seu glória está bonito, diferente da terça-feira passada? Porque você está cheio do brilho do Espírito Santo. Não precisa nem você gritar, o seu glória chegou aqui com um som gostoso. Pensa no ouvido de Deus como não está chegando esse glória. Porque você está cheio do brilho do Espírito Santo. Mas o Senhor tem mais para derramar na tua vida. Ele tem mais. Então eu vou dar um ensinamento para você que está aqui, você que é pai, você que é mãe, você que é profissional, que é dono de empresas. Cadê o glória a Deus? Irmão, quando o pastor falar que você é dono de empresa e você não é, você já vai falando, eu tomo posse, glória a Deus. Tem que receber as palavras proféticas do altar, querido. Amém? Eu quero falar uma coisa aqui para você. Se você é um líder, amém, do Senhor Jesus Cristo, você é um líder do Senhor, você não pode ser depósito de lixo. O que é esse lixo, irmão? Os problemas que causa lá na tua família, na tua casa, no seu trabalho, aí você fica colocando para dentro. Agora não, desceu um fogo aqui que queimou tudo isso aí. Mas até semana passada o irmão chegava aqui assim, ó, dava um glória no final do culto, depois de tanto Deus trabalhar. Você chegou cheio de ira, cheio de ódio. Você tem que bloquear essas coisas. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Se for para atrapalhar a virtude e o poder do Espírito Santo na minha vida, meu amigo, eu estou bloqueado, eu não quero nem saber. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O diabo ele lança contenda, uma série de coisas para abater o coração do líder. E ele chegar na célula na quarta-feira triste, abatido por causa de um monte de circunstância. A circunstância ela não pode atacar o coração do líder. O coração do líder só tem que ter chama do fogo do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O fogo do Espírito Santo que amanhã vai inflamar aquela célula e os nomes do Senhor vai ser glorificado naquele lugar. Você precisa se bloquear, querido. Aleluia. Nós colocamos tantas coisas na nossa vida e isso tem tirado, aleluia, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Esvaziar do ego, do eu, para receber algo novo de Deus. Isso é muito profundo. Quem quer algo de Deus, querido, precisa esvaziar do ego e do orgulho. Esses são os maiores inimigos. Tem muito líder que fala, olha, o diabo, pastor, eu vou falar, que bicho terrível, o que tem? Ele está impedindo, eu não sinto mais a glória de Deus. O diabo está tão longe, irmão. Você está envolvido onde tem um fogo da glória. Na verdade, querido, é o seu ego e o seu orgulho. Um líder não pode ter orgulho, irmão. Não pode. O líder tem que mandar embora todas essas coisas, porque ele é o inimigo número 1 da igreja de Cristo.
Ele é inimigo número 1, o teu eu. Isso é a pior coisa. Eu falei alguns minutos atrás uma coisa, eu quero retomar e eu quero falar aqui. No servir, irmão. Eu quero te falar uma coisa. A humildade ela é tão tremenda que ela traz benefícios para você. Talvez você vai ser liderado por alguém que sabe muito menos que você. Alguém vai te liderar lá e ele sabe bem menos que você. Ele não é tão capacitado como você. E talvez você pode relutar com a liderança daquela pessoa. Se ela está lá, é porque o Espírito Santo de Deus age mais na vida dela do que na sua. Você tem que tomar essa precaução. Você pode chegar lá na célula, ter um líder lá e falar, mas esse líder aí, pelo amor de Deus. Não, irmão. Pode ter certeza que o Espírito Santo age mais na vida dele do que na sua. Por isso que ele está lá. Talvez o que está faltando é a humildade, a simplicidade. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Ela olha pessoas assim que não têm tanto conteúdo bíblico, entre aspas, ou talvez não fala tão bem como ela fala. Mas ela está cheia do Espírito Santo. O combustível da igreja é o fogo do Espírito Santo. O que falta nela na letra, o Espírito Santo fala no ouvido dela e revela para ela. Ser dependente do Espírito Santo está acima de tudo isso, querido. Amém? Terceiro tópico aqui. Assumindo a forma de servo. Aleluia. Você pode perguntar, como eu posso ser um líder se eu sou um servo das pessoas que eu estou liderando? Você pode fazer essa pergunta. Como eu posso ser um líder se eu sou um servo das pessoas que eu estou liderando? Olha que profundo, né? Aquilo que nós acabamos de falar aqui. Como eu vou liderar sendo que eu sirvo? Isso aqui, querido, ao longo dos anos, isso é muito sério. Muito sério. Eu não estou criticando, acho que cada um tem uma forma de ver o Evangelho, de viver o Evangelho. Mas, querido, nós fomos treinados para ser um líder que não serve. As pessoas, quando elas chegam à liderança de algum ministério, elas têm uma dificuldade muito grande. Quando elas chegam a uma liderança aqui de Heróis da Fé, se ela não foi treinada aqui, ela tem uma dificuldade muito grande. Porque ela, agora cheguei a líder, já está no subconsciente dela. Que a partir de agora ela não precisa mais pegar um copo de água para dar para alguém. Ela não precisa mais, querido, ceder o lugar para alguém. Não precisa mais. Isso aí já está dentro dela. E não é assim que funciona. Eu vou contar aqui para você, que hoje é um Tadel, uma situação lá da nossa célula. Semana passada teve uma celebração lá. E aí, queridos, o líder ele tem que ter visão de águia. Fala assim comigo, visão de águia. Amém? Na hora ali da celebração, que está todo mundo lá comendo, você tem que estar ligado, de olho. O líder está de olho, vendo o que está acontecendo. Então foi lá e fizeram uma mesa bem bonita. Tinha 2 tipos de bolo, chocolate branco, chocolate preto, para todo gosto. Estava lá, salgado e tal. Foi uma celebração. E aí os membros da célula, tudo bem, mas é bom os membros da célula ficar ligados também. Olhei para os visitantes da célula, uma família de visitantes ali, outros aqui, e eles não conseguiam chegar na mesa, porque todos os membros estavam em cima da mesa, coisa gostosa, a gente se perde, né? Aí eu fui lá, peguei um guardanapo, os guardanapinhos, a bandeja de salgado, e comecei a servir. Aí eu fui até a família. Só que o pai, ele estava saindo do seu lugar para ir até a mesa. Ele falou assim para mim, deixa eu pegar uns salgados para levar. Eu falei, não, eu vou servir sua família. Eu vou levar lá até a sua esposa. Eu vim para servir você. E levei para eles. E comecei a servir. O líder da célula, ele precisa estar muito ligado nesses detalhes. Nós não podemos perder a nossa identidade nesses momentos, porque a célula não acabou. A celebração ela faz parte da célula. E ali o líder tem que estar antenado, porque são detalhes que faz com que o líder ganhe ou perca. O visitante está lá.
está visitando a célula e foi uma luta para alguém trazer essa vida lá. Aí essa pessoa ela não é assistida, ela não é cuidada. Aí todos os membros vão comer e aí está lá o visitante da célula. Se sou eu, não volto nunca mais naquela célula. Nunca mais. Sou convidado para vir, eu sou convidado, eu recebi o convite, né, para participar da célula. E na hora da celebração, tudo aquilo que foi falado, cantado, porque é tudo muito bonito a célula. E aí a gente canta, a gente prega, e a mensagem é bonita, e todo mundo chora, todo mundo se abraça. Aí na hora da ceia, salvem suas vidas, matem suas fomes, não é? Jogou tudo fora o trabalho da célula. Então a gente tem que estar ligado nos detalhes da célula, não é verdade? E isso não é só para o líder, o membro da célula. É um visitante, ele é o mais importante ali para você cuidar. A célula, querida, é o cuidado. Diga assim comigo, o cuidado. Então, é isso que você precisa entender. Você vai ter uma célula na sua casa, aquele dia a arca de Obed-Edom está na tua casa, a sua casa já não é mais sua naquelas horas ali. Sua casa é da célula. Pode ficar em paz que o líder da célula ele vai estar cuidando. Amém? Esse é o servir. Por que toda esta ênfase em servir? A resposta a essas perguntas é que há poder em servir. Amém? Significa que a liderança não deve ser enérgica demais, agressiva com as pessoas, porém deve ser forte contra os inimigos espirituais. Amém? Irmão, olha como é profundo. Você entendeu agora como que é diferente o trabalho de você cuidar, de você servir a pessoa? Como quebra todo o protocolo que na qual a gente coloca numa situação, ou das vezes algo que nós não percebemos, passa desapercebido. Eu acredito que a partir de agora você vai olhar esses detalhes, e são esses detalhes que você ganha a alma para Jesus, são os detalhes. Porque muitas vezes a palavra que foi ministrada, ela talvez não fez aquele tão grande efeito. Tão grande efeito. Mas o ato de você servir, de você cuidar, é o que faz toda a diferença. Esse testemunho que eu estou contando aqui, fez o quê? Com a Lígia, uma ovelhinha que a Mara ganhou para Jesus. Fez com que ela falasse para Mara, Mara, eu vou congregar na sua igreja, eu vou participar da sua célula, eu fui muito bem cuidada, muito bem tratada. É o detalhe. Amém? Vamos lá, tópico 4. Ser obediente ao chamado de Deus. Isso é extremamente importante. Olha, todas essas coisas que nós falamos aqui hoje, se não houver obediência, ela não flui. Obedecer o chamado. Quando eu perguntei aqui, todos disseram, olha, eu tenho um chamado de Deus. Muito bonito, que bacana, que legal. Meus filhos também já têm chamado de Deus. A Rebeca, a Raquel, o Natan. A diferença está em obedecer esse chamado. É muito diferente uma coisa da outra. Eu preciso obedecer esse chamado. E obedecer o chamado é renúncia. E nós não queremos renunciar para servir a Deus. Nós não queremos renunciar um momento de comunhão com a família. Nós vivemos comunhão com a família a vida toda. Aí, por exemplo, o evento que nós tivemos domingo, qual que foi a maior queixa? Ah, mas como é que eu vou ficar todas essas horas no domingo? Não, domingo é o dia da minha família. Espera aí. Mas o domingo era dia do Senhor até pouco tempo atrás para você. Qual que é o dia do Senhor? Domingo é dia do Senhor. É o dia que eu dou para o meu Deus. Amém. Então o Senhor preparou, nós vamos ficar 24 horas agora aqui. E aí, o que aconteceu? Deu toda aquela loucura, aquele choque. Não, pastor, eu fui apedrejado, irmãos. Meu Deus, que loucura. Ainda bem que a gente já tem casca, está acostumado. O pastor ficou maluco. Ó, vocês viram ontem no grupo lá, né, o testemunhal do pessoal lá no grupo da igreja, né? Eu achei que o pastor estava louco no começo. Eu fui por obediência. Mas ainda bem que eu fui. Vários testemunhos.
Por quê, irmão? Porque nós não queremos renunciar. A renúncia faz parte do meu chamado. Quem é chamado de Deus, querido, não tem jeito, tem que renunciar. Renunciar o quê? Renunciar a nós mesmos. Você não vai ficar todo domingo, mas foi um domingo em especial. Celebração, dia de Pentecostes. Então, nós entregamos a Deus aquele dia. Então, família, eu vou poder no próximo domingo estar junto. Nós vamos estar juntos outros dias. E ali trouxe o quê? Quem obedeceu o chamado foi coroado de glória. Foi abençoado. Aquilo que eu falei, eu ainda olho para o rosto de vocês e vejo o brilho do Espírito Santo. Eu vejo a alegria do Espírito Santo. Porque você foi e recebeu de Deus o que Ele tinha para te dar. E o chamado é assim, querido. Nós temos que entender o chamado, obedecer, porque todo aquele que obedece o chamado de Deus é abençoado. Amém? Então, ser obediente ao chamado até a morte, morrer para este mundo tenebroso, para o pecado e para a iniquidade, para os nossos desejos carnais e para o grande propósito. E esse propósito, querido, é cumprir Mateus 28:19. Esse é o maior propósito de Deus. Evangelho de Mateus 28:19. Esse é o maior mandamento do Senhor Jesus. Não tem outro mandamento. Esse é o propósito. Se você tem um chamado, o teu chamado é esse. Amém? As demais coisas é o servir no ministério. Mas o único chamado estabelecido por Jesus na terra, por Cristo, está aqui em Mateus 28:19 e 20. Que nós temos que ter, ele decora até nos 2 pontos, até na vírgula da palavra. Esse é um mandamento de Jesus para a tua igreja. Esse é um mandamento de Jesus para aqueles que querem liderar algo no reino do Senhor. Aquele que quer ser líder de célula, aquele que quer cuidar de pessoas, ele tem que ter decor esses 2 versículos da palavra de Deus. Amém? E de fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo número 20, que é o mais difícil, não é verdade? É o mais difícil, porque nós até ganhamos almas para Jesus. Eu disse aqui, há 2 Tadel atrás, quantas almas nós já ganhamos para Jesus? Nossa, muita gente. Desde quando nós começamos na carreira da fé, umas 2.000 pessoas para Jesus. Aqueles apelos que você faz, vem 50, aí vem 100, os que você ganha, mais de 2.000 pessoas. Mas e o versículo 20? Aonde está o versículo 20 na nossa vida e no nosso ministério? Olha o que diz o versículo 20. Ensinando-nos a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aí você ganha, mas você precisa ensiná-lo a ser discípulo de Jesus, a andar com Jesus. Essa é a função do teu chamado. Qualquer pessoa precisa entender isso. Eu frequento uma igreja, qual que é o meu chamado? Fazer discípulos para Jesus. Fazer discípulos para Jesus. Quando você começa a fazer isso, seus filhos vão começar a fazer automaticamente. Você não precisa se preocupar não, seus filhos vão começar a fazer. Todos os dias eu vou buscar a Rebeca, a Raquel, o Natan na escola, e eles falam assim: pai, eu fui lá e discipulei uma menina na escola. Falei de Jesus para ela. E eu convidei ela para ir na igreja. Falei que Jesus ama muito a vida dela. Ela começou a chorar no banheiro. Eles já fazem isso. Já estão entendendo o seu chamado. Esse é o seu chamado. As demais coisas, amém, glória a Deus, aleluia. É falar da cruz, é falar do amor de Jesus, é ganhar almas para o reino e ensinar que ela precisa ser discípulo de Jesus, que ela precisa andar nos caminhos do Senhor. Acabou. Esse é o teu chamado. Fazendo isso, querido, você fazendo isso, a pessoa que você vai ganhar, ela vai ser melhor do que você. Mas você não tem a dúvida. Você vai se dedicar à vida dela, você ganhou ela, ela vai ganhar 100. Olha que coisa linda. É aquilo que a gente sempre comenta aqui. Quando Ananias recebeu a informação, Ananias, vai lá na rua direita que tem um vaso escolhido. Pensou a informação chegando de Deus para o profeta? Todo profeta fala glória a Deus, não é assim?
Ah, vai lá na rua, ali na Turíbio, que tem uma bênção para você lá, tem um vaso escolhido. A gente pula de alegria, sai gritando, glória a Deus, não é? Ananias assim também. Glória a Deus. Senhor, quem que é mesmo que eu vou lá? O senhor não falou o nome. Ah, você vai lá orar por Saulo. Opa, espera aí. O senhor falou que era uma bênção, um varão valoroso. Saulo, esse cara é um assassino. Não, mas ele está com a venda nos olhos, pode ir lá. Ele é tão ruim que até de olho fechado ele mata crente. Eu não vou lá não, Deus, e agora? Uma luta para Deus ali convencer Ananias ir lá. Ananias era o profeta mais próximo. Vai lá, estou mandando você ir. Pensa que luta. Assim é na vida de quem tem um chamado de Deus. O Senhor vai falar, olha, vai lá naquele lá que é um vaso escolhido. Mas meu Deus, não é mais. Vai, o Espírito Santo está mandando você ir. Você vai ministrar. A glória de Deus é que vai descer lá. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É o Espírito Santo que opera. É Ele que converte o homem. Você é o instrumento. Ananias, um homem maduro, experiente. Mas ele temeu. O Senhor vai lá. Eu já disse isso aqui. Pensa 10 anos depois. É a mesma coisa na tua vida. Talvez você não está querendo falar de Jesus para algumas pessoas. Mas fale, porque daqui 5, 10 anos você vai ver o que Deus vai fazer. Pensa você vendo anos depois a notícia chegando para Ananias. Que coisa mais linda, né? Aleluia. Ananias, você tem que ver o que aquele cara está fazendo. Parece que tem uma bomba viva dentro daquele cara. Por onde ele passa, ele abre igreja e ele ganha multidões de almas. É assim que Deus quer fazer em você, meu irmão. Por onde você passar, as vidas se render à cruz. As vidas se render a Jesus. E elas só vão se render se você abrir a tua boca. Aleluia. Você tem um chamado. O maior propósito é que você seja alguém que ganhe vidas para Jesus. Conclusão, querido. Se haver em nós o mesmo sentimento de Jesus, eu como igreja eu preciso buscar ter o sentimento de Jesus. O meu sentimento humano, o meu sentimento carnal, eu procuro, enxergo as coisas voltadas para mim. O que vantagem eu vou ter? Que vantagem eu vou ter? Eu faço muito isso aqui na igreja, os irmãos sabem. Só que eu chamo no cantinho, eu converso. Falo assim, irmão, você está vendo aqui na igreja alguma barraca? Você está vendo alguma coisa? Não. Então eu não aceito comércio aqui, irmão. Eu falo aqui. Para que você não vicie a olhar para as pessoas tirando vantagem. Você não cria esse hábito. Porque isso vira vício. Ah, eu vou lá visitar, vai ter um café e aquele biscoito gostoso que a irmã lá faz? Vai ter. Você já fica animado para a visita. Né? Daquele ânimo. O teu ânimo precisa ser o Espírito Santo, irmão. Não, lá não vai ter nada. Mas vai ter o Espírito Santo de Deus, eu vou lá. É assim. Aquele que tem um chamado de Deus, ele age assim, querido. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. O mesmo sentimento. Buscar na oração, aproveitar esse avivamento, essa chama que o Senhor derramou aqui no domingo, que você está assim inflamado, cheio do Espírito Santo, que o canal está aberto, que você está no relacionamento íntimo. Então fala assim, Senhor, eu preciso ter o teu pensamento, me ajuda. Senhor, eu quero, como que é o teu sentimento? Cuidado, querido. Se você já tem um hábito de chorar, um lenço não vai ser o suficiente. Porque você vai começar a olhar para as pessoas. Vai ser uma coisa assim tremenda. Ontem, eu acabei de pegar as crianças da escola e subi ali perto da escola deles. E quando passou um rapaz de bicicleta, ele passou, olhou e... Aí ele estava com a camiseta do Palmeiras, estava com tudo para mim, né? Não olhar para ele, né? Tudo para mim virar o rosto. Já passou com a camiseta do Palmeiras, então você já vira o rosto, né? O Espírito Santo falava, olha para ele.
E eu comecei a olhar para aquele moço. O Espírito Santo falou assim para mim: teve um dia intenso de trabalho, mas olha a alegria dele indo para casa para reencontrar a tua família. Eu só preciso alcançá-lo, porque é meu. Queridos, nós precisamos enxergar como Jesus enxerga as pessoas. É o maior propósito da cruz, querido. É nós olharmos, querido, e é a única coisa que Jesus quer da sua igreja. Ele não quer mais nada, Ele quer que você tenha intimidade com Ele e olhe para as pessoas como Ele olha. O amor que Ele tem pelas pessoas. Buscar ter o sentimento, sabe as pessoas que erram com você? A sua esposa que erra tanto com você, o teu esposo. Jesus ama demais Ele. E o Senhor quer que você olhe para Ele com o olhar e com o sentimento que Ele tem. Para as pessoas que você tem mágoa, você precisa começar a olhar como Jesus vê. Se eu começar a ter esse mesmo sentimento, queridos, 4 coisas maravilhosas vão começar a fluir sobre a minha vida. Nós começamos a ter olhos abertos, que é aquilo que eu acabei de falar, enxergar e ver as coisas além do que a carnalidade me mostra. Nós começamos a ter olhos iluminados, ungidos. Começamos a ter os nossos ouvidos bem abertos e apurados. E começamos a ter um coração limpo, com muita paz. Quando nós começamos, querido, e quando nós temos esse mesmo sentimento de Jesus, nós começamos a ser pessoas diferentes no reino de Deus. O Senhor, Ele está procurando líderes assim, homens e mulheres assim, que sejam tomados por um fogo de um avivamento, que na qual traga esse aquebrantamento para a tua vida, e que você mesmo seja curado, porque nós precisamos de cura. Como nós vimos aqui, quantas pessoas curadas no domingo, quantas pessoas com grito na alma foram curadas. É na manifestação da sua glória, querido, que Deus Ele quer trazer sobre você essa cura e fazer você ter um pensamento de Cristo. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa que ganhe muitas almas para o reino de Deus. O Senhor quer ganhar esse bairro. O Senhor, Ele quer ganhar esse bairro não para que enche essa igreja de pessoas, porque nós não damos conta de cuidar de todas as pessoas desse bairro. Mas Ele quer ganhar esse bairro, querido, para fazer desse lugar conhecido como um lugar de um grande avivamento espiritual, que inicia por pessoas simples, por pessoas que nós chamamos de pessoas que não chamam atenção. Você não chama a atenção de ninguém, eu também não. A TV, os holofotes, os governadores, os políticos não estão aqui. É porque nós somos os improváveis. Mas a palavra de Deus mostra que foram os improváveis, querido, que fizeram toda a diferença e mudaram a história de uma cidade, de um bairro. É você que o Senhor quer usar nesse bairro. É a tua casa que o Senhor quer usar nesse bairro. É a tua família que o Senhor quer usar e em nome de Jesus Ele vai usar para trazer um grande avivamento nesse lugar. Eu não sei se você se lembra, mais ou menos 2 anos atrás, nós estávamos inflamados numa unção muito forte. E o Senhor falava nessa casa que Ele vai trazer pessoas de várias cidades para esse bairro. Elas vão chegar por GPS, elas vão chegar de algum jeito, porque elas vão atrás de um avivamento. E o Senhor vai trazer um grande avivamento nesse lugar. E o avivamento começa por pessoas improváveis como nós, como eu e você. Está na palavra do Senhor. O maior avivamento do Novo Testamento foi através de alguém que foi lançada para ser apedrejada, Maria Madalena. Os maiores avivamentos que houve no Novo Testamento foi através de um homem que só sabia lançar rede e pescar. O maior avivamento do Novo Testamento, querido, foi através de homens que cobravam impostos. O maior avivamento que Deus trouxe na igreja primitiva foi de alguém que matava crente. E o Senhor fez dele um grande ganhador de alma. E foi que escreveu metade dos livros da Bíblia do Novo Testamento. E o nome dele é Paulo. Improváveis para o reino de Deus. Se o teu coração está aberto para servir, querido, se o teu coração está aberto para servir, é você que Deus vai usar. Se você é alguém, meu amado, que não é formado de uma academia, que você não vem de uma academia teológica, não precisa, querido, você está formado numa academia teológica para entender o que é que Jesus quer com você. Ele quer que você ganhe almas para o reino e faça deles discípulos. Eu quero declarar grandes líderes nesse lugar.
Eu tenho declarado toda terça-feira, eu quero declarar você pai de multidões. Eu quero liberar sobre a tua vida um ventre multiplicador, um ventre fértil. Onde pessoas, querido, vão beber da água que sai da tua boca, que é a água do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa hora, que através da sua decisão, Senhor, eu quero servir. Foi como no início da palavra, o servir. A sua decisão do servir, querido. Não importa quem você foi. Não importa, não importa. Eu acabei de falar que Maria Madalena foi apedrejada. O Senhor procura pessoas disponíveis para servi-lo. O Senhor muda a tua história nessa noite, meu irmão. O Senhor apaga todo o teu currículo que Satanás colocou no teu histórico e Ele te dá um currículo novo. Ele te dá um currículo, servo do Senhor. Coloca o teu nome embaixo, Ele coloca servo do Senhor. E Ele continua escrevendo ganhador de alma. Ele coloca no teu currículo hospedeiro, hospeda homens e mulheres e missionários de todo canto do mundo. Ele começa a colocar no teu currículo aquele que me serve, aquele que ora 5 horas por dia, aquele que tem vida intensa de oração. Ele muda o teu currículo. Jesus mudou o meu, Ele muda o teu e Ele muda o currículo dessa comunidade, porque Ele não parou de fazer os teus feitos e os teus milagres. E quando eu falo, Senhor, eu quero te servir, Ele começa a agir com a grande manifestação da tua glória. Ele não mudou. When the saints go marching in, when the saints go marching in, I want to be in the number when the saints go marching in. You know it?